Boa tarde, Cauê. Boa tarde, Solange. Boa tarde. A gente hoje vai falar aí um pouquinho mais sobre, na prática, né, gestão de pessoas, da nossa ótica, como a gente trata desse tema. E a Solange é a nossa RH, lá da Juscom. Começar, a gente queria começar pelo perfil comportamental e o que é a nossa avaliação, assim, o que a gente busca com essa avaliação de perfil comportamental. Uhum. Então, nós temos o teste, né, de perfil comportamental. Para que ele serve? Com ele, nós conseguimos coletar todas as informações relacionadas ao comportamento do candidato ou do nosso colaborador. E o que são essas informações? Lá atrás, se a pessoa ela consegue, como que ela trabalha em equipe, como que está a energia dela, pique para o trabalho. Lá mostra também como ela lidar com pressão, como que é o dia a dia dela ali com o líder. Então, o relatório traz diversas informações que ajuda muito e ajuda, eu falo assim, no sentido de tempo, né? Antigamente a gente não tinha essa ferramenta, com essa ferramenta a gente consegue, assim, economizar um tempo gigantesco. Então, hoje, com essa ferramenta, a gente conhece o comportamento das pessoas e a gente sabe como lidar em diversas situações. Então, por exemplo, se a área comercial precisar de um vendedor, é lógico que a gente vai conseguir analisar com mais Aspectos, né, além dos facilidade. técnicos, para poder perceber, né, se a pessoa tem um perfil que vai se Isso, conectar, provavelmente, né, com aquela demanda que a empresa tem ou não. Às vezes, até com todos esses testes, a gente não consegue gerar, né, essa coerência, porque na entrevista, por exemplo, de uma pessoa fazendo esse teste, e depois na prática pode ser diferente, né? É. Ela se comportar um pouquinho diferente, mas ajuda bastante. A gente deixou de errar, acho que bastante depois que implementou isso também na entrevista, né, inicial, sim. além dos acompanhamentos, né, que a gente sempre faz, porque isso também muda com o tempo, né? Então, Traçar o legal. perfil comportamental dentro da gestão de pessoas é legal que, assim, tem os critérios técnicos que, às vezes, numa simples prova ali, geralmente, as empresas costumam aplicar, você consegue pegar os aspectos que a pessoa entende ou não daquele Sim. assunto que ela vai trabalhar no dia a dia. Agora, o legal do perfil comportamental é que você consegue ter uma ideia de como ela vai interagir com o ambiente da empresa, né? Além das questões técnicas do dia a dia, que é importantíssimo desse processo também, né? Não é só o que a pessoa vai executar, mas como ela vai interagir com os colegas. A gente tem diversos colaboradores, né? Diversas áreas com colaboradores e tal, e como a pessoa vai ser inserida ali, né? Tem todo o processo de integração dela ali e como ela vai reagir naquele ambiente, a gente consegue ter uma ideia, né? Eu queria, se eu puder comentar um pouquinho das diferenças, né, e quais são esses tipos, a gente, para conversar um pouquinho a respeito disso, e que todos eles são importantes, todos eles agregam, todos eles é, alocados nas tarefas, né, que são mais coerentes para eles, geram resultado, né? Então, nós utilizamos a ferramenta DISC, né? E lá são 4 perfis. Então, são comunicadores, os executores, planejadores e analistas, né? Então, os comunicadores. O comunicador já diz tudo, né? Aquela pessoa extrovertida que é falante e ela consegue se adaptar facilmente, gosta de estar ali junto de pessoas, enfim, para ela o negócio é conversar, bater um Gosto da papo, agitação, né? gosta da agitação, gosta de estar junto. E os executores, eles são pessoas bem ativas, né? São proativas, buscam por resultados, então, às vezes o executor não pensa muito em como chegar no resultado, mas ele quer chegar no resultado, ele quer chegar muito rápido, né? E tem os planejadores que gostam de rotina, tem que planejar tudo antes de fazer qualquer coisa,
Então, o tempo dele é diferente de um executor. O executor quer tudo muito rápido, o planejador já precisa de um tempo para planejar, para ele poder executar determinada tarefa. E tem os analistas que gostam de perfeccionista, né? Ele gosta de perfeição, ele gosta de ambiente calmo, ele gosta de métodos, né? Então, assim, são 4 perfis diferentes, todos nós temos os 4, porém, sempre tem um que sobressai, né? Então, Às vezes 2, né, aqui, ficam brigando, né? A gente tem isso, 2 isso, perfis mais acentuados. É isso que é legal. A gente até identifica nas mesas, né, Sô? Você fez o teste, sim, fizeram o teste, o pessoal fez o teste, e vem na mesa da galera, tem lá o perfil dela, o adesivinho com o perfil dela, até porque quando alguém chega para se comunicar com ela, ali já bate o olho e já tem mais ou menos uma ideia, né? Como você falou, são perfis totalmente diferentes, não tem um melhor ou pior que o outro, né? São diferentes, né? E aí você saber se comunicar com quem é diferente de você, isso é muito bacana internamente. Visitadas, né? Porque às vezes, como você falou, todo mundo tem elas, né? Alguns com um ponto mais aflorado que o outro, e isso muda, né? A pessoa às vezes propositalmente ou até não acaba modificando o jeito dela fazer as coisas, né? E acaba evoluindo para um ponto, para o outro, diminuindo. Então isso tem que ser revisitado, né? Sim, às vezes depende muito do ambiente que a pessoa está inserida, né? Já houve casos assim que eu fiz o teste, eu era uma planejadora executora, né? Mas o meu perfil mesmo é planejadora analista. Mas já teve casos de mudar assim, não muda com tanta frequência, mas pode ocorrer assim de mudar o perfil. A pessoa vai desenvolvendo com o decorrer do tempo e acaba mudando o perfil dela. Às vezes ela passa de executora para comunicadora, enfim, de planejadora para analista. Isso pode Porque acontecer sim. imagina, uma pessoa que se interessa, né, e começa a se aprimorar, assim, para assumir um cargo, assim, de coordenador, um gerente, que vinha, né, de uma experiência já de analista, por exemplo, muda muito, né, a dinâmica do dia a dia dele, porque todo mundo vai Sim. acionar ele, vai pedir apoio, vai esperar por apoio, e aí ele vai ter que se relacionar com um volume muito maior do que ele tinha antes. Então, isso mexe normalmente né, com a pessoa. Que aí também tem um problema quando a pessoa não espera por isso, né? Ela vê o cargo e acredita que o cargo vai exigir mais dela como analista, mas muda tudo, não tem nada a ver. E aí que é o choque também, que esse tipo de exercício ajuda a gente a antecipar esses choques, assim, esses atritos, para que eles percebam, né, antes de assumir um cargo, como que provavelmente ele vai ser exigido. Então, é bacana. Eu acho que é legal a gente comentar que, nossa, que eu tive contato, assim, essas formas de fazer, né, a classificação de perfis, assim. Tem esse que a gente usa mais, mas a gente já usou outros, né? Por exemplo, o MBTI e aquele que faz a referência em animais, lembra? Eu não lembro qual que é o Animais, nome lá. sim. Que aí o pessoal, né, águia, lobo e tal. O gato. Eu sou o Faz gato. análise comportamental acima dos bichos, né? A gente usa todos os métodos. O importante, na verdade, é o pessoal passar a procurar entender essas coisas, né? É esse o nosso intuito. É legal. A O gente do não usa só um. MBTI que você comentou é uma análise até um pouco mais profunda, né? Ela já vai pro perfil psicológico, né? É uma análise Isso. mais fundamentada em psicologia e tal. A gente fez recentemente também com o pessoal da Config. E ajuda bastante também nessa leitura de como se conectar, como você conseguir se fazer entender para uma pessoa com um perfil psicológico diferente do seu. É bem bacana também. Sim. Eu disse que eu acho que ele é mais prático, né? Porque é só uma associação com comportamento no ambiente de trabalho. O MBTI não, ele já vai longe, né? Tanto que para fazer o teste lá, precisa ser uma pessoa certificada, né? Porque é muito mais profundo do que o DISC, eu acredito. E aí ele traz algumas coisas, assim, na análise, né, de perfil psicológico, que a gente se vê tipo, fazendo em casa, alguns conflitos que a gente tem, que Não é só acaba profissional. entendendo por causa
Vai bem mais a como a fundo. gente se comporta, por que que a outra pessoa se comporta daquele jeito e a gente está sempre em atrito, sei lá, alguma pessoa na família assim. Aí se você parar para analisar esse daí, você consegue entender um pouco. Não diz que não, né? Não diz que é algo mais voltado a só o comportamento dentro ali do ambiente de trabalho e tal. Com essa ferramenta, a gente tenta contratar a pessoa certa para a área certa. Então, é colocar, né, a pessoa no lugar correto. Sim, Não, durante um não. tempo, né, não é um problema enquanto a pessoa está experimentando, né? Assim, tem uma fase, né, das pessoas experimentarem e ali ela entrega às vezes, né, alguns Sim, processos mais determinado. simples, entrega bem, está motivado momentaneamente, mas não dá para a gente ir forçando. Se a pessoa investe numa carreira diferente, a gente ir forçando que ela entregue mais e seja mais preparada tecnicamente, né? E Então, atrapalha muito na questão do engajamento, que a gente tem tanto fala internamente, né? uhum. Para a gestão das pessoas, o engajamento é muito necessário. E é o que você falou, por um tempo, às vezes até entrega um determinado processo e tal, mas você vê que no contexto geral a pessoa acaba um pouco desconexa. Isso atrapalha de várias formas, né? Vai minando aos poucos aí, ou companheiros, ou o próprio trabalho, enfim. Qualquer ponta que ameaça ficar solto, o desgaste sempre é maior se não tem um engajamento. Tem essa Ou característica, né, de não contratar direito. muitos jovens, né? Então, assim, embora o nosso turnover, por exemplo, seja baixo, sempre que tem uma vaga em aberto, a gente costuma olhar bastante para esse perfil jovem, né? Não é uma premissa, né, básica nossa, mas assim, a gente costuma olhar para o jovem desenvolver. E aí é o que acontece, né? Nesse caminho, às vezes, do desenvolvimento, da gestão dessa pessoa interna, às vezes ela enxerga que não é o caminho que ela queria tomar, ou não. Ou às vezes, dentro da Juscola, ela enxerga que não, é realmente essa carreira que eu quero seguir e tal. Acontece muito disso. Por exemplo, nós temos recrutamento e seleção internamente também, né? Então, tem que partir da gente também analisar aquela pessoa que estamos entrevistando. Qual que é o sonho dela? O que ela pretende para o futuro? Então, a gente conhecendo a pessoa a partir desse momento, no momento de entrevista, dá para entender, né, se realmente O momento ela está dela. ela consegue se encaixar, né, no nosso meio. Porque se não tiver perguntas relacionadas ao que ela pretende para o futuro, talvez isso pode gerar um desgaste desnecessário. A pessoa entra e fica alguns meses e já vai embora, porque não era aquilo que ela queria. Quantas vezes eu já entrevistei pessoas que nunca entrou no nosso site para conhecer? Então, a pessoa, quando vai em busca de um trabalho, é interessante ela entrar no site da empresa para saber o que ela faz ou deixa de fazer. Então, eu já entrevistei diversas pessoas que não sabiam o que era o nosso ramo de atividade. A gente faz também um acompanhamento de ambiente, né? A gente faz como se fosse uma pesquisa de satisfação, né? De para fora, a gente faz para dentro também. Isso também ajuda, né? A gente perceber algumas coisas que no dia a dia a gente não percebe, assim, o início de um comportamento negativo demais, que está destoando do que a gente cultiva, ou pessoas com uma energia muito baixa, ou muito insatisfeitas, né? A gente consegue ir percebendo isso para tomar as ações, né? Que seja de desligar, porque a pessoa não está feliz mais, e só que só fica ali lamentando a vida e não tomou nenhuma atitude. Anual, a pesquisa de clima são em torno de 40 perguntas, né? E lá pergunta sobre tudo, sobre o ambiente de trabalho, seja a cadeira que senta, a mesa, o computador, pergunta sobre o líder, enfim, tem diversas perguntas que a gente relaciona lá e tenta levantar se o clima está agradável para trabalhar, né? Nunca É um teve feedback nenhum importantíssimo sucesso. para a gente, né? Porque a gente consegue enxergar um contexto inteiro, né? A gente tem os gestores geralmente são um canal muito forte para a gente medir como que está esse clima, esse andamento dos colaboradores, né? Só que a pesquisa ajuda a gente a enxergar todos os pontos de vista, né? Então, do próprio colaborador, inclusive, que é importantíssimo, né? A gente tem ali um questionário bacana
que a gente sempre pede, o pessoal sempre colabora com a gente, preenchendo com a maior sinceridade possível, né? Para a gente conseguir ir testando e medindo mesmo o nosso ambiente, que muda muito, né? Ele pode variar durante o ano, nos picos de trabalho que a gente tem, isso pode aumentar, pode diminuir, às vezes a tensão, então isso reflete no clima nosso interno, né? E aplicando a pesquisa, a gente depois faz um levantamento, né, do resultado, e em cima do resultado, se tiver algum ponto que a gente verifica que está ruim, nós lançamos uma ação em cima disso e é desenvolvido um trabalho para melhorar o que está ruim. Então, depende muito do que vai acontecendo no decorrer do ano, e daí a gente aplica a pesquisa de clima e faz todo o levantamento. Legal. Agora, acho que a novidade, né? Uma das últimas coisas que a gente tem implementado nessa parte é a parte de gamificação. Um dos projetinhos aí que a gente implementou esse ano, inclusive. E o que isso traz, né, de benefício, assim, o que isso traz né, o que a gente consegue trabalhar com essa tal dessa gamificação, que eu acho que poucas empresas têm utilizado e para a gente fez sentido usar, né, fez bastante sentido trabalhar com isso. Então, se você puder comentar também sobre. Sim. A gamificação, a intenção é de fazer com que melhore o engajamento das pessoas, né? Por exemplo, às vezes a gente fala muito da nossa cultura, nossa cultura é assim, é assado, mas talvez por escrito ou falando as pessoas não entendiam muito bem. Então, colocamos todas essas informações no game, né? Então, hoje nós temos um aplicativo que a pessoa entra, ela faz o avatar dela, né? Faz o bonequinho dela e lá ela vai jogar. Então, lá tem todas as informações da Juscom, que talvez muitas pessoas desconheciam e acabaram entendendo melhor sobre a cultura da Juscom através dos jogos. Então, por exemplo, hoje nós temos um manual do colaborador que ele é gigantesco, são várias folhas, e às vezes, dependendo do perfil da pessoa, ela não consegue parar para ler aquilo do início ao fim. Então, com o jogo, ela entende melhor o que tem ali no manual do colaborador, né, o que pode ajudá-la no dia a dia, no momento que ela tá trabalhando, enfim, como lidar com as pessoas. Então, nós jogamos tudo isso no gamificação. E treinamentos também, por exemplo, todos participaram de um treinamento, daí a gente pode montar um jogo, no lugar de fazer perguntas num papel para a pessoa responder no papel, ela vai jogar. Então, assim, vai ser muito mais dinâmico para ela fazer um jogo, responder através de um jogo, do que responder num papel. Então, a intenção da gamificação é essa, é melhorar o engajamento das pessoas. A gente ainda está implementando, eu não sei como que está para vocês aí, mas acho que ainda está né, do início para o meio ainda, a gente não está usando totalmente, não tomou nenhuma ação com base nisso, mas eu acho que pelos comentários, assim, algumas pessoas, né, até brincam para ficar acima lá no ranking, porque se não responder vai perdendo ponto, vai ficando para baixo. O pessoal que é competitivo, que gosta, e tem uns que ainda não tá meio com vergonha ali de competir, mas com o tempo eu acredito que eles vão começar a usar 100% a ferramenta. Além desses aspectos o joguinho, a competição e tal, lá também tem as notícias, né? Aniversário de empresa do pessoal, é tudo publicado lá. Então é um portal que agregou bastante, assim, eu acho que vai evoluir ainda mais, né? Não só pelo perfil da galera, né? Porque o Juscom hoje nós somos em 30 e 36. Muitos jovens e tal, e então, assim, já de imediato já gera uma conexão. Né? E mesmo para quem não e tem um pouco mais, a idade um pouco mais avançada, tipo eu, assim, a gente sente que faz diferença para tratar as coisas do dia a dia, sabe? Hoje mesmo a gente estava falando, né? Uma colaboradora nossa que vai ser mãe, falamos por lá e tal, bem bacana. Eu achei ele complementou bastante a gestão interna da Juscom, bem legal.
Então, considerando aí a sua experiência com as entrevistas, o que você pode dar de dica para o pessoal? Você já deu uma, né? Pelo menos entrar no site da empresa, que está interessado a Ah, é trabalhar, verdade. conhecer um pouquinho da empresa, da história, da cultura e tal. Só para a gente, você já comentou um pouquinho aí, né? Deu um pouquinho de dica, essa parte final, agora a gente já está terminando. O que mais a gente pode dar de dica para o pessoal, né? Pela experiência que você tem nas entrevistas que você faz. Você deu a dica de, pô, olha o site, conhece um pouquinho da empresa, né? Porque quando a gente faz Sim. a entrevista com o pessoal chega aqui, de repente, às vezes não sabe nem que é um escritório contábil, só foi porque a agência, sei lá, alguma coisa direcionou e a pessoa nem sabe. E aí, se você puder dar dica para o pessoal, assim, quais as principais preocupações, né, quando for fazer entrevista numa empresa para poder fazer uma boa entrevista, o que você pode comentar aí para a gente? Além de conhecer a empresa, né, onde a pessoa está indo, né, para ser entrevistada, como a gente estava falando de assunto comportamental agora há pouco, é importante também a pessoa ter um autoconhecimento, porque às vezes numa entrevista são feitas algumas perguntas relacionadas ao comportamento e a pessoa fica calada, ela não consegue falar sobre ela, né? Ela não consegue falar das qualidades, não consegue falar dos pontos que precisam ser melhorados, então é interessante ela tentar fazer um autoconhecimento. Embora nós temos as ferramentas, né, que é feito aqui para os nossos colaboradores e quem está participando de um processo lá do recrutamento e seleção, mas antes disso, a pessoa entra no Google que ela vai encontrar algum tipo de teste comportamental e ela vai conseguir preencher e ter uma noção, mais ou menos, porque às vezes a pessoa acha que se conhece e não se conhece, na verdade. né, o tanto que deveria. Então, isso ajuda muito numa entrevista. Que mais que eu posso indicar? Além né, da vestimenta, tem que saber para onde ela está indo. Eu estou indo numa agência de marketing. Perfeito, você não precisa chegar lá todo engravatado, porque lá é um ambiente mais tranquilo. Mas se vai numa entrevista no escritório de advocacia, por exemplo, tem que estar com terno e gravata, é essencial. Então, vestimenta é visto? É importante. O autoconhecimento é importante também. Você entender um pouco sobre a empresa que você tá ali sendo entrevistado é importante também, porque a gente acaba fazendo perguntas relacionadas à empresa que está lá no site e a pessoa fala, não sei, não tenho conhecimento, e isso acaba perdendo os pontinhos. Então, é uma dica muito importante. Então, com esse autoconhecimento, tentar mapear os gaps, onde é que eu preciso melhorar. E aí, sim, na hora da entrevista, tentar mostrar os pontos fortes. Lógico, você não vai falar, eu tenho vários defeitos. Não, não é isso. Mas é tentar mostrar os seus pontos fortes e não só a parte técnica, porque a parte técnica é muito fácil da gente avaliar, né? Igual que nós somos escritório contábil, qualquer contador aqui vai conseguir analisar aquele teste. Eu já imagino. Tem muito daquela coisa assim que o pessoal fala, coisas que eu, né, não estou satisfeito, preciso melhorar, assim. Muito perfeccionista. Tem essas coisas ainda, porque eu acho que isso no passado fazia mais sentido, né? A gente tentar imprimir essa imagem perfeita, né? Mas eu acho que hoje a gente tem que ser bastante consciente, assim, se demonstrar, né, interessado primeiro, além de tudo, na profissão, tá com atualizações, né, em dia sobre aspectos técnicos da profissão e se conhecer, né, saber aonde está buscando evoluir, qual é o seu momento, a cabeça assim. aberta para poder entrar num ambiente querendo crescer também, evoluir, né? Uhum. Não adianta a pessoa achar que, por mais que Sim. tenha conhecimento, sabe de tudo, né? Então, independente do estágio da carreira que ela está, se é um estagiário ou se é um gerente, seja, né? É importante ter a cabeça aberta para entrar num novo ambiente de trabalho, ele crescer junto com todos. Aplicam um teste comportamental também, e é interessante que a pessoa seja o mais transparente possível,
Porque nesse teste a gente consegue pegar quando a pessoa, por exemplo, lá você escolhe palavrinhas relacionado a você, o que você se identifica mais. Então, tem muita gente que não coloca aquelas palavras negativas. Então, quando não coloca, dá para ver no teste que a pessoa eliminou tudo que é negativo e só colocou coisas positivas. Então, então isso o recrutador consegue ver que a pessoa eliminou as palavras negativas no teste. Então, ela tem que ser o transparente o máximo possível para poder o se recrutador conectar, né, entender e conhecer com a melhor. empresa mais adequada e ela ser a pessoa mais adequada para a empresa também. Se vocês têm mais alguma coisa sobre o tema para falar? Não, é só aproveitar, aproveitar que a gente está fazendo esse vídeo, o tema é focado na parte de RH, né? Aproveitar, reforçar o parabéns para a Solange, acabamos de passar dia 3 de junho, o dia do profissional do RH, né? Então, é verdade. Ela é a nossa profissional do RH, a gente parabenizou ela internamente, aproveitar o vídeo para externar isso também. Agradecer a participação dela, né? E pedir para o pessoal que assistiu o vídeo deixar lá qualquer tema, mesmo que ainda relacionado à gestão de pessoas, que a gente por acaso não desenvolveu aqui, a gente pode ir lá na frente retomar. Então pedir para o pessoal deixar no comentário, curtir lá o nosso canal no YouTube, deixar um like no vídeo, essas coisas todas. É isso. Sim. Isso aí. Isso aí, Cauê. Valeu. Beleza, Obrigadão, valeu, pessoal. obrigado. Muito obrigado, foi ótimo. Falou, obrigada, gente. Valeu. Até a próxima. Até mais. Beijo, tchau. Tchau, tchau.